Fala aí, galera, beleza? Mais uma vez o professor Leonardo invade as terras do Agora Disserte. Dessa vez para falar da diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Um conteúdo super interessante e super importante nesse momento. Então não deixe de curtir esse vídeo maravilhoso, se inscrever para poder prestigiar esse conteúdo maravilhoso. Tá bom? Então vamos pro vídeo que tá imperdível. Vai, Léo, que é com você. Bem, galera, vamos lá. No primeiro momento, eu falei para vocês sobre a questão da virose, coronavírus, focando na ideia do que seria um agente biológico, um agente infeccioso, o que seria uma infecção, citei a dengue, colocando como uma doença uma doença complexa, né? Porque, na verdade, a mídia ela coloca como sendo agente causador Aedes aegypti, a gente viu que não é o vetor. Então, o Aedes aegypti, coitado, também é um contaminado nessa história, embora não saiba se ele sofre algum tipo de problema ou não, porque eu não sou entomologista, né? Eu não sou especialista em trabalhar com inseto, na verdade eu conheço um pouco sobre questões de patogenias humanas, ok? Então não sei se o mosquito sofre algum problema carregando o vírus da dengue. Mas o que eu quero passar para você é o seguinte, eu coloquei no vídeo anterior sobre a questão da pandemia, né? E nesse momento eu vou aproveitar para discutir sobre esses conceitos, né, que na verdade são 4 conceitos relacionados à disseminação de doenças. Um conceito, né, a pandemia, que eu vou deixar por último. Vamos falar agora do que seria os 3 principais conceitos relacionados à disseminação de doenças. O primeiro, endemia, o segundo, epidemia e o terceiro, pandemia, ok? Vamos falar então o que seria uma endemia de forma clara e fácil. Endemia são processos de disseminação de doença, onde gera uma preocupação de contaminação ampla, porém, essa doença é disseminação regional e o número de casos é controlado, como por exemplo doença de Chagas na região norte, ok? Ou nordeste também, que é uma área de endemia da doença, ou seja, doença regional com pequeno número de casos, endemia. Epidemia é quando nós temos um controle regional, assim como na endemia, mas não há controle de disseminação da doença, ou seja, a doença ocorre de uma maneira mais ampla. E a pandemia é quando não há controle regional e nem controle da doença, como é o caso do HIV. Ocorre no mundo todo, não há uma barreira regional de controle. Geralmente essas barreiras estão associadas à presença de vetores, ok? Que isso fique claro. Não é obrigatório, mas geralmente é. E a pandemia ela ocorre de maneira ampla, né? A gente observa, por exemplo, no HIV, alguns anos atrás, o HIV, a AIDS como infecção, ela continua sendo uma importante pandemia. A gente viu há algum tempo atrás a gripe suína, que posteriormente foi chamada pelo agente causador, que foi um erro também, né? Mas para alardear a sociedade foi decidido chamar a doença pelo agente causador, H1N1, influenza H1N1, toda virose, gripe causada pelo vírus influenza, e isso foi classificado como H1N1. A gente passou a chamar a doença pelo nome do agente causador, o que é um erro conceitual, que numa prova pode derrubar. A influenza A, causada pelo vírus H1N1, é gripe, ok? O influenza A H1N1 ele não é uma doença, é um agente causador da gripe, beleza? A gente viu no primeiro vídeo, na verdade, que há uma diferença bem clara entre doença e agente causador da doença. Então, a pandemia não tem esse controle. Então, nós temos poucos exemplos, né? Atualmente, a AIDS, né? A gripe suína deixou de ser a gripe que a gente passou a chamar pelo nome do agente causador, influenza H1N1. Tivemos a gripe espanhola em 1918, que é um papo que a gente vai bater aí de forma interdisciplinar num vídeo que a gente já está organizando aí. E a gente vai estar falando sobre as disseminações de doenças, aproveitando a elevada do coronavírus, essa virose assustadora. E quando não há como classificar a doença, nem como endemia, epidemia ou pandemia, ou quando essas fogem à regra determinada, ou seja, a doença é epidêmica, né, ou endêmica, mas ela sofre algum tipo de alteração que leva à mudança desse conceito, a gente não muda o conceito da doença. A gente vai chamar essa doença de surto epidêmico. Por exemplo, meningite ocorre no mundo todo, é uma doença extremamente grave. Dependendo do número de casos, né, porque se é um caso só, talvez não gere preocupação ao poder público a ponto de classificá-la como sendo alguma coisa, mas havendo sim uma condição de importância dentro do quadro de contaminação ampla, a gente vai classificar então a doença como sendo alguma coisa. Se eu não colocar a doença como sendo alguma coisa, porque eu não tenho onde classificá-la, e a disseminação ela também é ampla, eu vou chamar de surto epidêmico. Ok, galera?
Um grande abraço para vocês. A gente vai estar aí batendo vários papos sobre o assunto juntamente com a galera do Agora de Certo, ok? Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Biologia na veia, galera. Valeu!